Quantos passaram um final de semana aí abençoado? Amém? Final de semana repleto, abundante, próspero, porque prosperidade não é ter tudo, né? Nós bem sabemos que prosperidade é não sentir falta de nada. E ontem, querido, posso te dizer que eu tive um dia de plenitude, né? Nós estivemos lá em Dracena, o nosso corpo cansou, são um pouco mais de 10 horas, quase 11 para ir, quase 11 para voltar, e nós ficamos lá menos tempo do que isso, eu acho. Para lá de Marília. Mas foi assim, muito, mas muito especial aquilo que o Senhor fez naquele lugar ontem. O meu abraço para vocês que estão nos vendo aí. Né? Vocês foram incríveis, nos receberam de uma maneira muito especial. Nos surpreenderam, a gente vai lá para dar e recebe. Né? A gente nunca vai vencer Deus, querido. Você nunca vai conseguir vencer Deus. Você nunca vai andar na frente dele. Não tem jeito. Deus sempre vai exceder as nossas expectativas. E é na simplicidade. São nas coisas simples. Tivemos uma tarde também com a Josi e com o Aleixo na volta. Ali foram acho que 2 horas, mas foram 2 horas especiais, assim. Sabe, a nossa manifestação e a nossa movimentação como igreja não está ligada a um lugar, querido. Né? Nós podemos sim nos reunir aqui para celebrar o Senhor, né? Para louvarmos a Ele juntos, né? Para aprendermos, para ouvirmos deles juntos. Mas a nossa atuação como igreja, ela precisa exceder este lugar. Ela precisa exceder essas paredes. Né? Nós fomos durante muito tempo doutrinados, né? Que a eclésia era essa estrutura, esses prédios, essa parede. Então, quando eu estava dentro da igreja, eu inclusive, né? O grande problema da igreja durante muito tempo foi que ela tinha algumas roupagens, ou alguns personagens, ou algumas máscaras, ou como você queira chamar. Mas nós tínhamos atuações duplas, vida dupla. Né? Talvez não você, eu tinha. Né? Então nós achávamos que quando nós entrávamos aqui, meu Deus, se eu fizer aqui o que eu faço ali, o raio vai cair. Quando na verdade nós éramos só religiosos, querido. Nós não entendíamos o que é desfrutar de um relacionamento e da presença do Senhor. Sabe, e o segredo da nossa movimentação em Deus não está ligado à quantidade, não está ligado ao tamanho, mas está ligado na intensidade. Está ligado na intensidade da nossa entrega, da nossa devoção ao Senhor. Sabe, o Senhor tem nos chamado a um aumento de medida nesses dias, a um aumento de medida de relacionamento com Ele. Mas nós precisamos começar a caminhar em algumas direções para que isso seja estabelecido na minha e na sua vida. Senão nós vamos ter tempos e períodos especiais como nós tivemos agora. Meu Deus, é muito bom, é especial. Eu não sei se você estava sentindo a mesma coisa que eu estava sentindo aqui. Mas havia um ambiente pesado de glória, denso. E o Senhor nos tocando, o Senhor... Queridos, é impossível. Você nunca vai entrar na presença do Senhor, ser tocado por Ele e sair da mesma forma. Sempre que o Senhor te toca, Ele te marca e Ele te transforma. Foi assim com Jacó, né? Foi assim com Abrão, que virou Abraão. Foi assim com Moisés. O Senhor sempre nos marca e nos transforma quando nós entramos na presença dEle. Quando nós contemplamos a face dEle, quando nós nos deixamos ser tocados por Ele. Sabe, talvez o nosso maior esforço como igreja nesses tempos, nesses dias, é nós nos desarmarmos e tornarmos a nós mesmos acessíveis ao Senhor. Sabe por quê? Porque nós temos tantas demandas. Nós temos tantas aflições, tantas angústias. Né? Nós temos tanta culpa.
Nós temos tanto medo que nós criamos um casulo para nos esconder de Deus. E aí nós vivemos a nossa vida dia após dia, né, escondido, como Adão. Adão desfrutava de um relacionamento diário com Deus, e quando Adão peca, o Senhor não deixou de vir visitá-lo, querido. Foi ele quem se escondeu. E sabe, isso já passou, né, milhares de anos, e nós continuamos nos escondendo. A nossa atitude continua sendo como a atitude de Adão. E nós continuamos nos escondendo do Senhor. Sabe por quê? Porque nós ainda não conseguimos contemplar a face dEle. Eu estava meditando ontem, na verdade desde sexta-feira. Sabe, nós precisamos ter olhos para enxergar aquilo que os anjos estão vendo, querido. Se nós conseguirmos enxergar ao Senhor como os anjos veem, nós vamos ser mudados. Se nós tivermos, sabe, um relance. Sabe quando Moisés chega para o Senhor e pede para vê-lo, e ele fala, não, Moisés, você não pode me ver, senão você vai morrer. Vai para trás daquela penha ali. E Moisés só contempla pela fenda da penha, ele vê a passagem do Senhor. Cara, aquilo mudou a vida de Moisés. Agora, quanto nós temos visto do Senhor, quanto nós temos ouvido dEle, quanto nós temos nos importado com Ele. Quanto o Senhor tem acessado a tua vida. E sabe, quanto o Senhor tem tido de acesso para te ver, para te contemplar, né? Na sua vergonha, na sua nudez, nas suas fraquezas. Porque nós não vamos chegar para Deus para mostrar uma coleção de diploma. Né? O meu MBA, o meu doutorado, o meu mestrado, o meu qualquer coisa. Né? Qualquer título que você tenha, de doutor, de empresário, do que seja, nada disso você vai levar diante do Senhor. Sabe, e Jesus Cristo está voltando. Nós falamos ontem ali naquele batismo. A mensagem do Evangelho sempre foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. João Batista já pregava isso, anunciando a chegada de Jesus Cristo. E Jesus Cristo já pregava isso. E nós estamos aqui, 2000 anos depois de Jesus Cristo, pregando a mesma coisa. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas será que nós temos tido essa consciência? Sabe, em Lucas, eu não ia nem ler, mas vamos ler Lucas, capítulo 12. Lucas 12. Capítulo 20, quando fala ali na parábola do rico insensato, depois você pode ler na tua casa. Mas sabe, tem algo que tem ecoado no meu espírito nesses dias, querido. Né? E eu só quero ler esse versículo, que diz o seguinte: olha, contudo, Deus lhe afirmou, tolo, essa mesma noite arrebatarei a tua alma. E todos os bens que tens entesourado, para quem ficarão? Isso também, aí ele segue dizendo, isso também acontece, né? Segue dizendo sobre essa parábola. O Judson canta uma música que fala assim, ó: louco, essa noite pedirão tua alma. E o que tens a oferecer? É uma outra tradução desse versículo. Será que se nós tivéssemos uma consciência de que essa verdade que nós pregamos, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, que nós estamos vivendo os últimos dias, né, antes da volta e da manifestação de Jesus Cristo, como rei na terra. Ele vem como um leão, querido. Como cordeiro ele já veio. Ele volta como um leão. Se você está esperando um cordeiro, você está tremendamente enganado e desposicionado. Jesus volta como um leão. Será que se nós tivéssemos uma consciência que, vamos ilustrar, daqui a 1 hora, ele será apresentado nas nuvens. Será que nós estamos esperando isso? Será que nós cremos nisso que nós pregamos? Será que nós cremos nisso que nós lemos? Será que nós cremos nisso que nós ouvimos? Será que Jesus Cristo é a minha prioridade acima de todas as coisas nesses dias?
Sabe, e casualmente nós estamos em poucos hoje. E quando nós começamos a adoração aqui, eu falei, Senhor, a mensagem está propícia. De 10, vai ter 5 prudente e 5 nécia. Sabe, existem alguns rastros, né? Algumas partículas fracionadas na Bíblia que, se você ler, você vai ganhar entendimento de que não é a maioria, são poucos. Agora, como nós estamos? Sabe, eu queria que você fizesse um exercício de... né? Se quiser fazer, efetivamente faça. Se não quiser, pense. Mas de fechar os teus olhos e dizer... né? Pense nessa música, nessa frase. Louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem a oferecer? E tente ilustrar na tua cabeça agora, na tua mente, aí, no teu pano de fundo, nessa tela preta que você está vendo aí. Quais são as coisas que você tem a oferecer ao Senhor nessa noite? E eu não estou falando sobre salvação, querido, porque a salvação ela não vem por meritocracia. A salvação ela vem por graça, por misericórdia. Então não é por eu ir a um culto, não é por eu passar algumas horas por semana com o Senhor. Então não é por eu ser bonzinho, por eu ajudar as pessoas. Então não é por eu ser um socorro para o pobre, não está ligado a nada disso. Mas o que nós temos a oferecer ao Senhor nessa noite? Sabe, é impressionante como nós às vezes estamos alheios aos ambientes em que nós estamos inseridos. Como igreja, não estamos nem falando como congregação, como código, como igreja. Sabe, às vezes nós não estamos entendendo a manifestação dos céus para a igreja do Senhor nesses dias. Porque não é possível eu enxergar que Jesus Cristo está voltando, e isso não me causar um senso de urgência, de reposicionamento, de mudança. Eu estou em crise. Se você não está, eu vou te dizer, eu estou em crise esses dias. Eu estava dizendo para o Aleixo e para a Josi ontem, eu estou fechado para balanço. Você já viu isso? Eu não consigo me movimentar mais, querido. Eu não consigo me movimentar, eu não consigo dar um passo, sem saber, sem ouvir dos céus primeiro, sem ouvir o Senhor. Sabe, eu estou acuado, eu estou quietinho. E eu não tenho vergonha de te dizer isso. Sabe por quê? Porque eu não quero mais fazer aquilo que não importa. Eu prefiro ficar parado do que me movimentar naquilo que não importa ao Senhor, daquilo que é irrelevante para esses dias. Eu só quero me movimentar naquilo que é a urgência, naquilo que é as demandas dos céus nesses dias. E se preciso, eu parar com todas as coisas e ficar feito um hindu lá dentro de casa, lá, um hippie, meditando, eu vou ficar. Eu diminui muitas coisas na minha vida, estou diminuindo algumas mais. E são escolhas difíceis. São coisas que vão nos tocando e a gente vai tendo que arrancar e vai... Mas, meu Deus do céu, será que eu posso deixar lá mesmo? E aí você não quer largar, sabe? É difícil. É difícil. Será que Cristo, será que o Evangelho de Jesus Cristo, será que o reino dos céus é a coisa que mais me importa nesses dias? Ou será que são as minhas demandas, as minhas angústias? Sabe por que a gente não consegue ter um senso de urgência a respeito das coisas do Senhor? Porque nós estamos ocupados demais com nós mesmos, querido. Sabe, nós estamos com os nossos olhos inebriados, nós estamos enxergando homens como árvores. Nós não estamos com a nossa visão clara. Isso eu falo profeticamente sobre a igreja nesse tempo. Mais ainda sobre a igreja brasileira. Nós temos, assim, algumas direções, alguns lampejos, alguns sentidos, algumas palavras proféticas, mas nós não conseguimos, como igreja, ainda nos encaixar na movimentação que os céus estão gritando nesses dias. Sabe por quê? Porque você vê hoje igrejas cansadas, fadadas,
porque estão carregando um fardo que não são seu. Pessoas estressadas, ansiosas, depressivas, fadadas, porque estão carregando um fardo que não são seu. Casamentos sendo desfeitos, porque as pessoas não se toleram mais, porque estão cansadas e sobrecarregadas. Aí Jesus fala assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... E a gente não tem a capacidade de ir para Cristo. Sabe por quê? Porque talvez nós estamos muito mais incrédulos do que nós pensamos. Talvez nós estejamos muito mais incrédulos do que nós imaginamos. Porque assim, nós até promulgamos as palavras, dizemos aquilo, falamos, confessamos com a nossa boca, dizemos que acreditamos, mas isso não causa uma atitude em nós. Nós estamos repletos de promessas de Deus com mandamentos antes, e precisamos ser obedientes para isso. Mas nós não conseguimos desfrutar disso porque nós não conseguimos crer. Crer. E quando nós escutamos assim, olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, nós achamos que isso está longe ainda. É para 100 anos. É para 200. Não vai acontecer na minha geração. Síndrome de Ezequias. Chega para o profeta e fala, mas isso aí vai ser no meu reinado? Não? Então está tudo certo. Né? Que se lasque o meu filho. Síndrome de Ezequias. E aí nós vamos satisfazer aquilo que o nosso umbigo está clamando. Não conseguimos nos preocupar com o que o céu está dizendo, porque o nosso umbigo está com a voz mais alta. E aí nós temos as nossas demandas diárias. Cara, e nós sofremos todos da mesma luta. Vou te dizer hoje, 3h15 da tarde, eu deitei na minha cama, falei para a Karina, meu Deus, eu estou muito cansado. 3h30 eu levantei e fui me arrumar. Porque eu sei o que eu estou fazendo. Não é porque eu quero, é porque eu tenho um entendimento daquilo que eu preciso fazer nesses dias. As tuas lutas são as minhas lutas, querido. As tuas dificuldades são as mesmas dificuldades que eu tenho. Eu só tenho procurado obedecer mais do que eu obedeci um tempo atrás. E amanhã eu quero obedecer um pouco mais do que hoje. Sabe, o nosso senso de importância precisa ser mudado. E só vai ser mudado quando nós tivermos mais fé naquilo que nós lemos. A fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. Agora eu não consigo ter fé, sabe por quê? Porque eu sou incrédulo. Porque se Jesus fala, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, o que eu iria fazer no momento de estafa e de canseira? Se eu realmente acreditasse nisso. Se eu realmente conseguisse crer que isso é uma verdade para a minha vida, eu iria para Cristo. Não é a lógica? É a lógica, querido. Aí o que nós fazemos? Ó céus, ó vida, ó mês, ó ano. E aí nós murmuramos, reclamamos. E sabe o que vai acontecer, querido? Se nós murmurarmos e se nós continuarmos murmurando e reclamando como igreja, isso não tome isso para o individual. Nós estamos falando de um tempo em que nós estamos vivendo como igreja. Se nós continuarmos num tempo de murmuração e de reclamação, nós vamos andar em círculo e vamos morrer no deserto. E sabe o que vai acontecer depois? Deus vai completar a obra dele, porque a obra dele não se restringe a mim. Deus não depende de mim para cumprir o plano e o propósito dele, querido. Deus nos dá a oportunidade de participarmos do plano e do propósito dele, mas ele não depende de mim, de você. Agora o Senhor está nos chamando a abrir o nosso entendimento. Sabe, é impossível dizer que eu amo a Deus, que eu me importo com Ele, e não começar a me movimentar, me relacionando com as coisas dEle. Você entende? É incoerente eu dizer que eu amo a Cristo, mas o jogo do Brasil ser mais importante para mim.
E veja, eu não sou nem religioso, eu assisti o Jogo do Brasil hoje de manhã. Por quê? Porque eu tinha aquele espaço de tempo. Agora, se eu precisasse fazer algo para o Senhor naquele tempo, não seria nem um sacrifício abrir mão daquilo. Né? Eu só estou dando um exemplo. Mas tem muitas coisas que nos roubam do Senhor, querido. Muitas coisas. Seja as nossas angústias, seja, né, as atividades que nos roubam, as fugas que nós temos. Né? Já viu? Nós sempre vamos ter fuga em algo. Se você está mal, ansioso, né, eu como. Olha como eu estou. Eu não gosto de doce. Não gosto, assim, não é algo que me chama atenção. Mas quando eu estou ansioso, a Karina já sabe. Ela olha e fala, você está ansioso, né? Eu estou procurando até açúcar na geladeira. Nós sempre temos uma fuga. Glória a Deus, porque hoje eu desconto no doce, porque teve uma época que era no cartão de crédito. Aí era pior. Alguns têm a fuga em mulheres. Alguns têm a fuga nos filhos, em atividades, em esportes. Sabe, as pessoas têm a capacidade de se envolver com tantas coisas, se dedicar com tanta presteza. Mas quando é para Deus, a nossa carne retrai, e a gente trava, e a gente não consegue vencer a carne e se comprometer com o Senhor. Aí nós somos bons para ir no clube de bocha, né? Para ir no futebol. Bocha. É forte demais. Né? Na natação. Nós vamos sempre arrumando. Na academia. Não vamos nem falar da pintura e do patchwork. Mas nós estamos sempre arrumando coisas, querido. São fugas. Sabe por quê? Porque nós temos um buraco dentro de nós do tamanho de Deus. Eu tenho meditado nisso. Nada vai preencher. Né? Não vai ser o dinheiro. Está aqui, nós lemos Lucas 12. Né? A parábola do rico insensato. Tinha dinheiro. Agora abra lá em Tessalonicenses. Paulo deixa algumas instruções, alguns ensinamentos para a igreja de Tessalônica, querido. 1 Tessalonicenses, no capítulo... Vamos ler do 4, versículo 13. Vamos ler um trecho maior. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Diz o seguinte: não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais com os outros que não possuem esperança. Porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou da mesma maneira, devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e logo em seguida nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com essas palavras. Caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva. Pois vós mesmos estáis bem informados de que no dia do Senhor virá como ladrão da noite. Quando vos afirmarem paz e segurança,
Eis que repentina destruição se precipitará sobre eles, e assim como as dores de parto tomam uma mulher grávida, de forma alguma encontrarão escape. Entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, e nós não somos da noite, muito menos das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, adormecem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embebedam. Nós, no entanto, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. Queridos, Cristo está voltando. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem nunca mudou. Cristo está voltando e nós vamos recebê-lo nas nuvens. Né? E não nos cabe dizer sobre épocas, mas nos cabe estarmos prontos para isso. E é pela fé, pelo amor. Por que nós precisamos estar prontos pela fé? Estamos falando agora sobre crer nas coisas do Senhor. Porque a falta de fé nos torna incrédulos, e nós incrédulos não conseguimos acreditar nas verdades dele. Ou pelo menos dizemos que acreditamos, mas não conseguimos nos movimentar conforme falamos. E aí nós começamos a viver uma vida de auto-engano. Porque o problema maior não é quando nós estamos enganando a outros, o problema maior é quando você está enganando a si mesmo. Quando você começa a acreditar nas mentiras que você gerou. É a teoria do nazismo, repete 47 vezes uma mentira e ela vira verdade. Existem muitas teorias sobre isso, né? Muitos ensinamentos sobre isso. O marxismo já ensinava isso lá de trás. Como doutrinar a mente humana. Sabe, existem pessoas que estudam isso e que têm capacidades e habilidades para doutrinar a mente humana. Agora, a coisa que mais deveria doutrinar a nossa mente, que é a palavra do Senhor, nós não conseguimos nos envolver com ela, porque nos falta fé, porque nos falta amor. Porque se eu tiver fé, eu vou crer, se eu tiver amor, eu vou me importar. Você entende? É incompatível dizer que eu amo ao Senhor, se eu não me comprometo com as demandas dEle. Como que eu vou dizer que eu amo a minha esposa se eu não faço nada por ela? Nós somos capazes de morrer pelos nossos filhos. Sim ou não? Quem é pai e mãe aí sabe disso. Mas nós não somos capazes de morrer pelo Evangelho. Que deveria ter um grau de prioridade maior do que os nossos filhos. Não que você não deva dar a sua vida pelo seu filho. Mas sabe, essas verdades precisam ser reposicionadas em nós enquanto igreja, querido. Nós precisamos ser mais do que um grupo de convívio aos domingos. Sabe, o meu dia a dia precisa ser afetado pelo Evangelho. As minhas atividades precisam ser afetadas pelo Evangelho. Sabe, na minha lista de prioridade eu preciso me equilibrar. Mas a prioridade precisa ser o Evangelho. E a prática das coisas do reino dos céus. Daquilo que é eterno. Eu preciso estar esperando a volta de Yeshua. Eu preciso estar pronto. Porque nós somos do dia, nós não somos das trevas. Nós precisamos ser como as virgens prudentes.
Nós precisamos guardar azeite para aqueles que não guardaram. Porque se eu tiver fé, eu vou me preparar. E se eu tiver amor, eu vou me preparar pelo outro. Sabe, são verdades, queridos. Talvez não seja a coisa mais popular de se falar ou de se ouvir. Talvez não seja a coisa mais gostosa que eu queria ouvir hoje, né? Domingo, 8 horas da noite. Talvez nós tivéssemos assuntos mais legais para tratar. Mas sabe, essas verdades elas precisam ser ditas. E eu vou te dizer uma coisa, querido, ainda que nós estejamos em poucos, ainda que nós podemos ficar sozinhos. O Luiz Hermínio tem pregado muito isso esses dias. Talvez algumas pessoas vão embora, mas Cristo volta. Talvez algumas pessoas vão embora, mas Deus vai voltar para a congregação. O meu compromisso é com a verdade. Eu não consigo, eu tenho um encargo. Eu até estava dizendo essa semana, né? Que precioso foi a pregação do pastor Daniel aqui a semana passada. Isso é algo muito legal da multiforme graça de Deus, porque Ele carrega algo que eu não carrego. E sabe, é por isso que nós precisamos nos movimentar como igreja e nos complementar. Porque Ele tem uma outra mensagem, Ele tem um outro encargo. E aquilo, sabe, me encheu, me alimentou. Né? Mas eu não consigo me movimentar como Ele, assim como Ele não consegue se movimentar como eu, assim como eu não consigo me movimentar como Luiz Hermínio. Cada um tem a sua medida, cada um tem o seu encargo, aquilo que carrega, aquilo que reparte. Mas nós, nessa noite, querido, o meu convite para você é arrepender-se. Sabe quando Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus? No Salmo 51. Quando ele se arrepende. Sabe, nós precisamos abrir mão do nosso eu para se arrepender e para se reposicionar. Do nosso orgulho, né, da fachada que a gente construiu, da nossa vaidade. Para se arrepender, você precisa se mostrar para você mesmo. Talvez nem você se conheça na essência. Esse é um grande problema. Nós não temos hoje, muitas vezes, a capacidade de olharmos para nós como nós somos. Nos falta senso crítico. Ou nos falta coragem de análise. De olhar e dizer, olha, esse aí sou eu mesmo. Né? Nós precisamos entender essas coisas, queridos. Precisamos entrar nesse lugar. Precisamos nos reposicionar. O meu encargo aqui nessa noite não é te matar. Né? O meu encargo aqui nessa noite, por mais pesado que seja, é te desafiar. É te encorajar. Não parece? Me perdoa. Mas é te movimentar, querido. É te fazer sair da zona de conforto. Sabe, eu não quero ser um coveiro, eu quero ser um parteiro. Sabe, eu não nasci para ser coveiro, eu nasci para ser parteiro. Queridos, tem algo dentro de você que só Deus vai mexer. Tem uma chave aí dentro que só Deus vai mexer. Eu não posso mexer nela. Só Deus pode. Sabe, eu me lembro o dia em que Deus mexeu nessa chave em mim. E essa tem sido a minha oração por cada um de vocês. Sabe, quando eu vejo cada um dos seus rostos aqui, eu fico me lembrando daquilo que eu tenho orado nesses dias. Senhor, ativa os teus filhos. Sabe, não me importa se vai estar aqui dentro desse prédio, se vai trazer gente para cá, se vai encher cadeira. Cara, isso é o de menos para mim. Problema nenhum. Eu andei ontem 700 quilômetros para ir lá, né, batizar 4 pessoas novas que estão aceitando Jesus Cristo e começando a caminhar com Cristo. E que não são, né, ovelhas dessa congregação. O Luan caminha conosco, nós
Hoje, à distância, por mais difícil que seja, né, nós orientamos eles, nós temos relacionamento com eles, nós cobrimos eles. Mas assim, o meu encargo é ativar e ver ele voar, querido. Sabe, ele tem um encargo evangelístico, ele tem uma graça em atrair pessoas que eu, por exemplo, não tenho. Então, se eu puder contribuir com ele para ver, cara, ele explodir de gente lá e sabe, crescer e rodar as nações pregando, eu vou fazer isso. Com mais alegria do que se fosse eu fazendo. E assim deve ser o Evangelho. O Evangelho do reino. Não da denominação. A minha oração é que o Senhor levante nesse tempo homens e mulheres de uma geração remanescente que vai se importar com o reino dos céus e a sua justiça. E a minha oração, querido, é para que Deus te invada e vire essa chave dentro de você. Que o seu grau de prioridade mude, que o seu senso de importância mude. Que os teus pensamentos sejam mudados, que você passe a não entender aquilo que está acontecendo dentro de você, que você seja inquietado, fique noites em claro. Que o Senhor te bagunce, mas te transforme. Te tire desse lugar que você está hoje. E te leve para o centro do plano e do propósito dEle. Para que você viva os dias que Ele projetou para você. E aí a lamúria, a miséria, a vergonha, o opróbrio, tudo isso vai sair da tua vida, querido. Porque você vai estar centrado nos dias que Ele escreveu e que Ele planejou para você. E sabe, eu tenho profetizado um tempo de ativação sobre a igreja, sobre vocês, sobre essa congregação. O meu desejo é que todos vocês sejam brasas vivas, espalhadas. Sabe, não me importa se está aqui com a gente, se não está, querido. Se está a 700 quilômetros. Uau, mas ele seria muito útil aqui. Nós precisamos de alguém com encargo evangelístico aqui. Cara, quem coloca os recursos é Deus. Quem estabelece os recursos é Deus. Quem sabe onde precisa do quê? É Deus, querido. Não sou eu que preciso entender qual é a utilidade das pessoas para me servir. Misericórdia. Talvez esse é o grande problema que nós estejamos vivendo hoje. Uma liderança que está frustrada porque se apropriou de algo que não era seu. Tomou posse de algo que não era seu. E aí está frustrado e vai estar mesmo, sabe? Porque vai perder. E tem que perder. Porque já tinha um dono, Jesus é o dono. Não se aproprie daquilo que é de Jesus, querido. Não se aproprie daquilo que é do seu irmão. Imagine Jesus, mais velho, né, o primogênito. O surfista da Galileia, como diz o Bertelli. Que o nosso entendimento possa ser mudado nessa noite. Sabe, eu tenho orado por uma transformação genuína de dentro para fora, que não seja superficial, que não seja baseado na obediência, não. Me fala aí então o que eu vou fazer, Cara, eu não estou interessado em robô. Eu não trabalho assim, não vivo assim, não sou assim. A minha oração é para que o Senhor nos mude de dentro para fora. De dentro para fora, na essência. E isso vai começar a brotar e vai começar. Sabe, não se assuste de verdade se você ficar aí uns dias sem dormir. Que o Senhor possa nos inquietar, querido. Até nós entrarmos no lugar em que Ele tem para nós. Se preciso for ficar aí uma temporada acordado, eu vou dar uma dica para você. Entra logo no lugar que Ele tem para você, que você vai voltar a dormir. De algum jeito o Senhor vai mexer em nós, e precisa mexer. Amém? Deixa o Senhor te tocar, querido. Saia do casulo. Baixa a guarda. Seja acessível.
Sabe, o meu encargo pastoral não é manipular a tua vida, querido. É te ensinar a chegar ao Senhor. E lá você tem todas as tuas respostas. E lá você tem tudo aquilo que você precisa para fluir nele. Amém?